Se você se depara com uma situação que te faz sofrer, que te dá uma dor, semelhante a alguma dor lá do seu passado, em função de alguma situação vivida lá atrás, o que que você faz? Você fica, vive de novo aquilo ou você sai correndo? A gente está falando de trauma. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Trauma é toda a resposta emocional que você tem em função de alguma situação, de algum evento ocorrido aí no seu passado e que provocou em você um marco, um registro de algum sentimento muito negativo, que pode ter ocasionado por diversas situações que envolvem a sua vida, mas que provocaram em você, provavelmente, um estresse muito grande, uma tristeza muito grande, uma dor física muito grande, uma dor emocional muito grande, e que pode ter gerado medo, angústia, decepção, pode ser um monte de emoções juntas. A grande questão é que ela ainda te causa dor, ela ainda te causa muito sofrimento se você estiver vivendo algo muito semelhante a isso no momento atual. Então, muitas pessoas acabam correndo dessas situações, elas acabam abandonando aquilo porque elas têm um medo muito grande de reviver as mesmas emoções. Isso é certo ou errado? Depende. A gente precisa entender qual é o trauma? O que foi que aconteceu? Porque muitas vezes a gente consegue ressignificar aquilo, a gente consegue dar um outro sentido daquela situação para a vida dela. Mas o que eu mais acredito é no amadurecimento que a gente tem após a vivência de um trauma. A gente amadurece muito, porque claro que a gente fala sobre ele, a gente está o tempo inteiro revivendo aquilo. E a gente vai repassando na nossa memória muitas vezes aquela situação. E cada vez a gente vai vivendo um sentimento de uma forma diferente, até amenizando. Eu não estou dizendo que o trauma desapareceu e que você não viva a mesma dor. Pelo contrário, tem traumas que são até revividos com a mesma intensidade. A grande questão é que tem diversas situações que elas acabam trazendo para a gente uma paralisação de vida e a gente não deve permitir isso na nossa vida. A gente não deve deixar que isso aconteça, que isso acometa a gente, acabe trazendo para a gente um bloqueio ao ponto da gente não conseguir mais viver determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo, uma situação de repente de uma violência sexual. A pessoa sofreu uma violência sexual lá na infância dela e aquilo foi muito traumático, desencadeou uma série de problemas para a vida dela, que ela trouxe para a vida adulta. Então, provavelmente, quando ela chega na vida adulta, ela vai ter muitos bloqueios, ela vai ter muitas resistências, muitas dificuldades de se relacionar, principalmente sexualmente e amorosamente, com outras pessoas, porque ela não vai confiar nas pessoas, porque ela sente ainda dor física por conta disso, né? Então ela acaba provocando, talvez ela nem esteja sentindo de fato fisicamente aquela dor, mas a mente dela vai provocar nela a mesma sensação. Por quê? Porque ela está traumatizada, porque ela ainda sente muita dor emocional em função daquilo que ela viveu. Então, dificilmente ela vai conseguir sozinha se libertar desse trauma, dessa dor e dessas memórias. Quando ela vai procurar uma ajuda, quando ela vai dividir isso com outras pessoas, às vezes até no momento de terapia, faz com que ela possa relembrar isso e ressignificar. Ela vai ter condições de dar um outro sentido para aquilo que aconteceu na vida dela. Achar quem são os culpados dentro dela, né? Realmente sentir raiva por quem provocou aquilo nela. Tem muitas pessoas que não conseguem sentir raiva. Às vezes eu escuto pessoas que sofreram, por exemplo, violência sexual do pai, do irmão, mas que na vida atual a pessoa não sente raiva dessa pessoa. Ela até acha que ela foi quem provocou, porque fizeram ela acreditar nisso. Ou a situação pela qual ela foi inserida, da qual ela foi desenvolvida socialmente, fez ela acreditar que era ela a responsável por aquela situação. Mas isso, na vida atual dela, desencadeou uma série de consequências. Isso tudo é muito ruim para a vida da pessoa. A gente tem que sim se permitir dar vazão a outras emoções, a outros sentimentos. E que muitas vezes esses sentimentos eles vão sendo trabalhados ao ponto deles serem muito diluídos, diminuídos na vida da gente e a gente entender que, infelizmente,
a gente foi vítima de alguma situação, mas que aquilo não tem a força que a gente imagina que tem na vida atual. A gente pode sim dar vazão a outras emoções, a outras situações que se sobrepõem e substituem aquela dor do passado. No caso do exemplo que eu estava dando de uma violência sexual, as pessoas acabam ficando num bloqueio muito grande de não conseguirem sentir prazer, de sentirem dor física, de não conseguirem se relacionar, de não conseguirem se entregar. E isso é muito triste. Então a gente precisa trabalhar essa dor, esse trauma, para que a gente possa fazer essa pessoa sair desse lugar e entender que ela pode confiar de novo em alguém. Não é todo mundo igual aquele tio, aquele pai, aquele irmão ou aquela pessoa que fez aquilo com ela. Existem outras pessoas que podem dar muito amor, que podem ter uma compreensão, um cuidado muito grande com ela e que vai fazer com que ela se sinta muito mais inteira, muito mais completa na vida dela atual, a partir do momento em que ela autorizar isso. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas o mais importante é a gente ter coragem de parar e olhar para o trauma. A gente tem muitos traumas. A gente pode ter trauma não só o sexual, foi só um exemplo. A gente, por exemplo, pode ter um trauma vindo de uma relação familiar muito caótica, muito difícil, onde a gente tinha um pai que era extremamente agressivo, uma mãe extremamente autoritária, que batia, e aí essa pessoa traz para a vida uma insegurança, ela traz uma baixa autoestima, ela acha que ela tem que agradar a todo mundo, porque senão ela não vai ser amada, ou ela está errada, ela vive sentindo uma culpa muito grande por qualquer coisa que ela faça. Isso tudo vem da dor do trauma e que muitas vezes ela se depara com situações novas, às vezes até de repente no ambiente de trabalho, o chefe que falou com um tom um pouco mais alto e essa pessoa ela não consegue lidar com aquela situação e sai correndo, literalmente, ela vai embora da empresa. Às vezes a pessoa não consegue nem voltar mais. E aí a gente precisa trabalhar esses traumas, a gente precisa lidar com essas dores para que essas situações elas sejam superadas, para que você consiga entender que lá atrás você viveu isso sim, mas aquela figura de autoridade ela não está no seu presente, não é a mesma situação. E você não é mais aquela criança, você é um adulto que pode e consegue lidar com a situação de uma outra forma. Você pode pôr limite no outro, você pode pôr limites no sentido de não ser desrespeitado. A gente pode dizer para o outro, olha, eu peço que você não grite, por favor. Ou, no caso do relacionamento amoroso, olha, eu peço que você vá com um pouco mais de cuidado, porque eu tenho uma situação que é difícil, mas eu quero amar, eu quero ter você na minha vida, eu quero viver isso de novo, eu quero sentir prazer. A gente pode ir trabalhando a pessoa para aos pouquinhos ela ir mudando o comportamento dela e aceitando comportamentos diferentes, entendendo que são situações diversas e separadas e que ela não precisa carregar dentro dela bloqueios, dores, traumas para uma vida inteira. Se você se vê nessa situação, compartilha aqui comigo se você achar que é conveniente, né? Ou segue aqui o meu canal, se inscreve aqui para que a gente possa continuar fazendo uma troca de informações. Se você quiser me falar, eu vou ter o maior prazer em ouvir tudo o que você tem para dizer. E se você acha que é interessante, se faz sentido para você, dá um curtir, compartilha com quem você acha que também precisa ter um pouquinho mais de consciência sobre isso. E mais importante, busque uma ajuda para lidar com as suas dores e principalmente para você ressignificar tudo isso e, enfim, conseguir ser feliz, conseguir ter satisfação, bem-estar e saúde mental. Pense nisso.